Olá, graça e paz, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos à nossa oitava disciplina, a disciplina de homilética, a disciplina que ensina ou traz uma introdução de como você pode pregar, de como você pode preparar estudos e esboços para aquela que é a principal tarefa dos crentes, proclamar o Evangelho. E aqui nós vamos, em 4 aulas, navegar um pouquinho aí nessa estrutura da homilética, dessa disciplina, que é uma disciplina, que é uma arte, que nos ensina como nós podemos preparar sermões e como o pregador deve se preparar para entregar a mensagem ao qual ele tem preparado. Certo, gente? Vamos lá? Deixa eu ver aí algum comentário. Tá tudo certo por aí? Deixa eu ver se está indo para a tela direitinho. Está. Desde já te convido, né? Eu sei que está rolando a nossa avaliação de história da igreja. Nós estamos aí. Deixa eu ver. Encerra dia 6, domingo, né? Domingo encerra a avaliação de história da igreja. Então vamos lá. Faça esse esforço aí para que você consiga realizar a avaliação de história da igreja. Ok? E depois dessa disciplina aqui, encerraremos no final de novembro. Deixa eu ver se está certinho. A previsão já era, né? Deixa eu ver o nosso calendário aqui, só um pouquinho. Encerraremos final de novembro. A 9ª disciplina, que é Teologia Sistemática 2, encerraremos no final de dezembro. E janeiro, início de fevereiro, encerramos o nosso curso. Encerraremos essa turma de número 3 com a disciplina de escatologia. Ok? Eu te convido desde já a fazer parte, a ser membro do canal, tá? Membro do canal. São 3 modalidades que nós criamos ali, e uma delas, a mais básica, né, obrigado. É a primeira, que é discípulo. Por R$ 4,99 por mês, você ajuda, né, você, de certa forma, será um patrocinador do canal e receberá conteúdos exclusivos também dentro da área de membros, certo? Tem uma área lá, são 3 tipos de assinatura, né? Primeira assinatura, R$ 4,99. A última assinatura, se você deseja ser um plantador de igrejas juntamente conosco, aí, além de ter os benefícios do canal, nós teremos aí alguns conteúdos e também acessos exclusivos aí, materiais da própria Igreja Palavra da Vida, caso você queira, certo? Cadê os comentários? Onde é que estão as pessoas? Vera Bruneri, onde é que está? Boa noite, graça e paz. Éder Henrique, boa noite, que Deus te abençoe. Então, seja membro do canal. Te convido a ser membro do canal e ajudar o canal Teologia para Todos a crescer. R$ 4,99 apenas. Tá? Menos de R$ 5. R$ 5 aí você ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Certo? Vamos para a nossa aula. Deixa eu ver se eu tenho mais algum recado. Acho que é isso. Tá? Então até domingo você tem aí você tem a avaliação para fazer. Deixa eu ver. Opa, aê. Shalom, Tati Souza de Rio Verde. Olha que legal. Rio Verde, Goiás. Que Deus abençoe. Certo, gente? Então, vamos para a disciplina de número 8, homilética. Ela está dividida em 4 unidades, tá? Deixa eu acessar aqui o e-book. Está disponível no Telegram, no Linktree, né? Na minha bio do Instagram, está disponível o e-book de homilética. É claro que
eu já ministrei cursos de homilética aqui, né, que foi um curso de 10 aulas, e em 4 encontros eu não vou te ensinar a pregar, óbvio, né? Não tem como, mas a ideia é que ao final dessa disciplina você entenda as estruturas de um sermão, como preparar um sermão e aprimorar um pouco mais essa habilidade em relação à própria, né, a própria desenvoltura aí de pregação da palavra, certo? Então a ideia da disciplina é fazer um apanhado geral, inicial, a respeito da homilética. E aí, a primeira unidade, a gente vai falar sobre informações gerais sobre o pregador, que é o objetivo da aula de hoje. A unidade número 2, nós vamos falar um pouco sobre informações gerais da homilética. A unidade 3, que é a terceira aula, nós vamos abordar o esboço homilético e os 3 tipos de sermões mais comuns. Tá? Então, desde já, para que você compreenda, existem 3 tipos de sermões que são os mais comuns dentro da homilética. E você vai, se você pesquisar, se você buscar alguma leitura aí a respeito disso, você vai encontrar esses 3 tipos de sermões, que é o textual, o temático e o expositivo. Textual, temático e expositivo. Nós vamos ver os 3 tipos de sermões. Eu estava olhando para a câmera aqui de baixo e para de cima. Os 3 tipos de sermões, os mais utilizados, né? Então, alguns você já, pelo próprio nome, você já consegue um pouco até decifrar cada um deles, né? Temático, ele está preocupado em anunciar uma mensagem baseado num tema. Então, por exemplo, eu quero falar do amor de Deus. Eu não estou preocupado com a exposição de uma perícope. E aí você precisa, né, a essa altura do campeonato, saber o que é perícope. Perícope é uma porção do texto bíblico que apresenta uma estrutura de pensamento. O Rafael está dizendo que ele gosta muito dos expositivos. Realmente, os sermões temáticos são mais vistos em campanhas. Opa! Tem conterrâneo aqui hoje. Boa noite, Três Coroas. Os sermões temáticos são vistos mais esses eventos, congressos, campanhas, né? Não que um pregador não possa pregar um sermão temático, tá? É possível dele pregar um sermão temático, um pastor, alguém que ministra com frequência na sua igreja. Eu, particularmente, faço mais uso do sermão expositivo. Sermão expositivo é aquele que pega uma perícope do texto bíblico e ele, de certa forma, tenta fazer uma exposição. O nome já diz, né? Fazer uma exposição do texto bíblico, versículo por versículo, comentar, expor, né? Cotejar o texto, ou seja, se aprofundar no texto, mergulhar no texto. Então essa é a ideia do sermão expositivo. Sermões expositivos têm mais característica de ensino, de estudo, de mergulho da palavra, né? O textual é muito parecido com o expositivo. O textual está baseado geralmente em 2 ou 3 versículos, né? Que permitem que você faça aí uma pregação baseada num texto e você acaba tirando o tema e os tópicos dentro do próprio versículo, do próprio texto, tá? Então, na unidade 3, nós vamos ver os 3 tipos de sermões mais comuns, os mais utilizados, tá? Então você pode gravar aí. Temático, expositivo e textual. No curso de homilética que a gente faz, a gente até consegue, de certa forma, trabalhar os tipos de sermões para que as pessoas consigam se desenvolver. Gosto de expositivo, mas tenho dificuldades. O temático
ele acaba sendo um sermão mais, digamos assim, mais tranquilo de se trabalhar. A gente tem que cuidar para não cair num erro muito comum de quem prepara sermões temáticos, que é tirar o versículo do contexto e aí, de certa forma, não aplicar ele na sua essência, né? Uma das ferramentas da homilética, que auxilia muito na homilética, é o que eu vou colocar aqui nos comentários, né? Para que você saiba, que é exegese, né? Só um pouquinho, exegese. Ó, são as duas palavrinhas que você tem que ter um cuidado muito grande. Exegese é extrair do texto. A gente já viu hermenêutica, já passamos por hermenêutica aqui, né? Exegese é extrair do texto aquilo que o texto diz. Exegese é colocar algo no texto que o texto não está dizendo. Então, o sermão temático, ele não é o problema em si, mas ele pode, de certa forma, induzir que pregadores possam tirar o texto do contexto. É mais fácil cometer esse erro no sermão temático do que no sermão expositivo. Eu sempre pego o exemplo de Filipenses 4,13, onde Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo é usado para dizer, olha, tu é poderoso, tu pode, tu é imparável, tu é, né, Deus te fez para vencer. Mas se tu olhar o contexto, se tu olha ele isolado, ele dá esse sentido, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se tu olha a perícope, você vai ver que Paulo está falando de aguentar, suportar todas as coisas, e todas as coisas são, olha, ter fartura, ter escassez, ter comida, ter fome, né? Paulo faz ali um paralelismo de situações da vida em que, dependente da circunstância, ele está dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, exegese é extrair do texto o que o texto diz, exegese é colocar algo no texto que ele não diz, tá? Então essa é a ideia da unidade 3 e encerraremos com a unidade 4. A unidade 3 nós vamos ver tipos de esboço, né? Ferramentas que permitem a gente construir um esboço interessante. E a unidade 4 nós vamos falar do estudo e da pregação. Ok, gente? Então esta é basicamente a disciplina de número 4, onde nós vamos conhecer um pouquinho mais da homilética. Então, bora lá para a aula. Antes disso, deixa o seu like, tá? Por favor, deixa o seu like aí. Não esqueça de se tornar membro do canal, você estará ajudando muito aí o canal a crescer, o canal a se desenvolver mais e a gente, né, evoluir um pouco aí. Já houve um patrocínio muito grande aí das turmas que se envolveram para que a gente possa comprar uma nova câmera, mas falta um valor ainda, mas Deus vai abençoar para que a gente consiga aí avançar e ter uma câmera melhor aqui, né, para uma segunda câmera para que a gente possa trabalhar os nossos cursos. Bora para a aula? Deixa eu preparar o meu slide aqui. Enquanto isso, vocês podem, né, interagir aí pelo chat e a gente consegue também ver essas questões. Opa, só um pouquinho. Deixa eu capturar a janela aqui. Ok. Bora para a aula então, vamos lá. A unidade 1, informações gerais a respeito sobre o pregador. Tá? Já estou colocando o slide na tela aí. Muito bem. Onde é que tá aqui, gente? Acho que eu tô... Ok, tá certo, né? Bora lá para a nossa unidade 1, então, informações gerais sobre o pregador. Esse púlpito aqui que você está enxergando, né?
Essa imagem que você enxerga aqui é um púlpito, tá? É um púlpito onde Charles Spurgeon pregou. Esse era um púlpito muito comum no século XVIII e no século XIX, tá? Você vai ver muitos púlpitos desses, né? Um púlpito, um lugar de pregação, né? Pregação da palavra, e eram os areópagos, né? Que um areópago em Atenas, Paulo fez uso de areópago para anunciar a palavra, para pregar, para predicar, para falar da palavra. E ao fazer uso, né, essas arenas eram construídas já com uma acústica muito interessante e era o lugar onde era possível pregar. Aqui ainda, né, existente, Catedral de Prato, na Itália, um púlpito que você enxerga do lado externo da igreja, tá vendo? Deixa eu pegar o mouse aqui, ó, ali, ó, passando o mouse você está enxergando, ó. Lado externo da igreja, da catedral, um púlpito também, esse é um púlpito que era utilizado para fazer menção da palavra, né? Na Catedral de Sevilha, na Espanha, um outro púlpito que ainda existe, né? Aqui num nível mais plano, diferente daquele que a gente viu anteriormente na Itália. Aqui também um púlpito, né? Cercadinho aqui, e uma altura onde o pregador pudesse fazer o uso da palavra. Samuel Rodrigues, da Califórnia. Olha que legal. Deus abençoe, irmão. Bem-vindo à aula. Bom, então vamos lá. Só mostrei aqui a título de curiosidade, né? Porque hoje muitas vezes a gente fala subir no púlpito, mas o púlpito é o parapeito ali, né? O púlpito é o lugar onde geralmente nós colocamos nossas Bíblias ali para fazer uso. Alguns chamam o lugar onde está o púlpito de plataforma, de altar, né? Embora corretamente não seria chamado de altar, né? Não é um altar, né? Altar é lugar de sacrifício, então não seria um altar, né? A gente costuma chamar aqui na Palavra da Vida de plataforma, né? Até para as pessoas entenderem a diferença de altar. Mas nós temos o púlpito, né? Púlpito onde, né, apoiamos ali para fazer as prédicas, as pregações, tá? Então, muito legal. Se você jogar púlpitos século XVIII, século XIX no Google, você vai ver cada púlpito aí, um mais interessante que o outro. Púlpitos que realmente muitos não tinham nem espaço para o pregador se locomover. Ele ficava fixo, né? Ele ficava ali sem muita movimentação, até porque tem um detalhe muito interessante que eu preciso falar para vocês, né? Grandes pregadores, como o príncipe dos pregadores, que foi Charles Spurgeon, que até tem uma obra do Rafael aqui atrás, que depois vai aparecer aqui, ou ainda Jonathan Edwards, que foi um grande pregador, que pregou talvez o sermão mais conhecido da história recente da igreja, que foi Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Tanto Charles Spurgeon quanto Jonathan Edwards eram homens que eles escreviam seus sermões, né? Essa ideia de esboço, essa ideia de tópicos, ela é muito recente. Então, no século XVIII, século XIX, esses homens escreviam o que iriam falar. Por isso que nós temos acesso aí a muitas das suas mensagens, né? Existem vários livros de pregações inteiras de Charles Spurgeon, porque realmente eles escreviam e acabavam lendo. Boa parte eram sermões que eram lidos. Esse uso da oratória, né? Da forma como nós conhecemos a pregação hoje, principalmente no Brasil, Brasil, Estados Unidos, é um pouco algo novo, né? Não existia aí no período desses homens aí, certo? Então vamos lá, primeira unidade, a figura do pregador, está na página de número 1, né? Vamos entender um pouquinho sobre a figura do pregador, tá? Então, antes da gente falar sobre
quem ou o que é o pregador, tá? A gente começa justamente pela figura dele. A gente precisa entender e desmistificar algumas definições que a gente tem ouvido ao longo dos anos e acaba-se por ter como certeiras, né? E aí é importante a gente entender por quê, qual é o significado, quem é o pregador, qual é a figura do pregador. Então, primeiramente, antes de falarmos o que é o pregador, eu gosto sempre de fazer uma pontuação do que ele não é, tá? O que não é ser pregador. Então, a gente precisa primeiramente esclarecer isso. O que é pregador, mas antes o que não é. Então, volta e meia a gente costuma ouvir que o pastor é um profeta de Deus para os dias de hoje, né? Mas, segundo Stott, o pregador ele não é um profeta. Embora o pastor possa exercer, e Paulo vai falar aos Efésios, no capítulo 4, verso 11, sobre os dons ministeriais, que são 5. Uma igreja precisa desenvolver esses dons, a igreja precisa ter esses dons, porque os dons são para a sua edificação. Paulo vai dizer, e ele deu uns para apóstolos, outros para mestres, outros para profetas, outros para pastores e outros para evangelistas, a fim de que a igreja seja aperfeiçoada, né, para a edificação do corpo de Cristo. É por isso que Deus deu apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas para que a igreja seja edificada. Mas o pregador em si, ele não é um profeta, tá? Ele até pode ter o dom de profecia. Paulo vai falar sobre dons aos romanos, dons aos efésios e dons aos coríntios. Então, só que em Romanos ele fala sobre dons de serviço. Tá? Olha, se o teu dom é ensinar, ensine. Se é contribuir, faça com alegria. Se é exercer misericórdia, faça, né? Com todo amor. Então, existem dons em Romanos que são dons de serviço. Os dons da carta aos Coríntios são dons do Espírito, né? Que entra aí a profecia, revelação, interpretação, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, etc. E aos Efésios, né, o que eu acabei de citar, são os dons ministeriais. Tá? Então, um pregador, ele pode ter o dom de profecia? Claro que pode. Né? Pode até agir, né, até com um ministério profético no sentido mais geral do termo, né? Ele pode até ter uma mensagem mais voltada para uma adoração, né? Uma vida prática, a praxis da teologia prática, né? Ou ainda mais voltado para a justiça, ou ainda, né, mais profético, não tem problema. Mas a concepção de profeta, né, assim como está no Antigo Testamento, valorizada como no Antigo Testamento, aquela profecia como no Antigo Testamento, ela ficou para trás. Tá? Então, o que nós precisamos entender não existe o papel do profeta como no Antigo Testamento. Existe um dom ministerial, ok? Assim como eu acredito que não existam mais apóstolos, existe o dom ministerial do apóstolo, tá? Que é o de missionário, plantador de igrejas. E existe o dom da profecia, né? Mas o dom da profecia não te faz um profeta, como no Antigo Testamento. É isso que a gente precisa compreender, tá? Então, o pregador não é um profeta, embora ele possa ter o dom de profecia. Lá no Antigo Testamento, é bom a gente destacar isso, Deus escolhia, né, um ou outro, e às vezes até outra
como era o caso de Débora, né, que foi juíza e profetisa, para, por meio do profeta ou dessa profetisa, revelar e declarar a sua vontade, né, revelada diretamente do Senhor. Então, era muito comum o porta-voz da mensagem divina fazer uso de algumas expressões como assim diz o Senhor, eu recebi do Senhor, o Senhor me entregou, o Senhor falou. Né? Então são termos em que o profeta revela dentro do próprio texto bíblico a forma e o método ao qual Deus utilizou para falar com ele. Tá? Assim diz o Senhor. Eu vi o Senhor falou, o Senhor, né? Então havia meios, e você olha isso nos livros, tanto dos profetas maiores quanto dos profetas menores, você vai perceber esse tipo de expressão dentro da literatura profética, ok? E essa profecia vem da parte do Senhor, diretamente da parte do Senhor, para revelar, né? Revelar a vontade, declarar a verdade que o próprio Deus deseja revelar ao seu povo. Nós vimos em outra disciplina que muitas vezes, acho que até foi na própria disciplina de panorama do Antigo Testamento, vocês vão de lembrar, que o profeta, ele muitas vezes Deus levantava para até mesmo para acusar uma apostasia, um pecado, o povo de certa forma era confrontado, esse profeta, além de fazer a acusação, ele apresentava o castigo ou ainda a possibilidade do perdão, do arrependimento. E aí sim, né? Olha, se vocês não se arrependerem, o caminho é esse, vai acontecer isso, mas se vocês se arrependerem, o Senhor pode fazer tal coisa. Então era algo muito comum que acontecia na mensagem profética, tá? No entanto, este personagem, né, como do Antigo Testamento, não existe mais, tá? Nós precisamos entender isso. Pregadores que chegam dizendo que possuem uma nova revelação, há de se ter muito cuidado e um julgamento muito forte, porque geralmente essas novas revelações estão aquém das Escrituras. E quando a gente fala do sola Escritura como uma base das igrejas protestantes, o sola Escritura ele não anula a experiência, ele não anula a revelação, mas ele coloca à prova toda a experiência, toda a tradição da igreja e toda possível revelação que possa existir desse profeta à luz das Escrituras. Ou seja, porque vocês podem... a gente pode fazer o seguinte raciocínio, né? Se Deus, na sua magnitude, na sua soberania, na sua majestade, né, ele aprove a revelar a sua palavra, né, dentro de determinados períodos, para determinados homens, e essa inspiração já cessou, o que isso significa? Que ninguém depois dos homens apostólicos e dos apóstolos e dos autores bíblicos, ninguém mais recebeu a inspiração divina para registrar alguma revelação vinda da parte de Deus. E se há alguém que faça isso, esse texto ele pode ser um texto apócrifo ou um texto pseudepigráfico, ou seja, é um texto que não tem valor canônico, ok? Ele não pode ser chamado de escritura sagrada. Ele não é a revelação da qual Deus, de forma atemporal, revelou aos homens para que nós pudéssemos conhecê-lo. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando, e principalmente falando do tema de pregadores que
chegam com novas revelações. Alguém pode dizer, pastor, então não existe mais profecia. Espera lá, claro que existe. Mas a profecia, ela precisa cumprir, ela tem um crivo para que ela possa ser validada como profecia. O primeiro deles é as Escrituras. Uma profecia não pode contradizer as Escrituras. Uma profecia não pode revelar coisas que contrariam a palavra de Deus já revelada. Tá? É por isso que textos apócrifos e os milhares de textos pseudoepigráficos, os milhares de evangelhos, os muitos apocalipses que existem, as muitas cartas, epístolas que foram produzidas ali durante o período neotestamentário e após esse período, eles não possuem caracterização canônica, né? Não são textos canônicos, porque de certa forma eles contradizem, de certa forma eles não são, embora alguns possam até ser históricos, eles não são fiéis em relação à verdade. Então, assim seria hoje se alguém reivindicasse para si, dizendo que recebeu a inspiração divina para escrever um texto, uma revelação vinda da parte de Deus. Mas uma profecia, primeiramente, ela pode exortar, ela pode consolar e ela pode edificar. Uma profecia tem que trabalhar com essas características: edificação, consolação e exortação. Né? Profecias para casamento, profecias de separação. Gente, nada disso é bíblico, isso é totalmente antibíblico. É um caso recente aqui de alguém que, né, nessas igrejas do Shuá e blá 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 aí, né, gostam de fazer barulhinho de chaleira. Um ministério muito, mas muito conhecido a nível nacional e até fora, né? O camarada, alguém levanta lá e diz, tem uma profecia para entregar, alguém vai se separar. Daí alguém diz, sou eu que vou separar, já tô saindo de casa, deixa eu sair de casa, né? A pessoa se candidata. Então, esse tipo de profecia, gente, tá mais na característica do que nós chamamos de profetada, né? Então, pregador não é um profeta, mas embora ele possa ter o dom da profecia. Então, todos os cristãos, todos nós temos livre acesso à verdade, né? Que verdade é essa? É a verdade plenamente revelada em Cristo através das Escrituras. Então, tudo que eu e você precisamos para as nossas vidas já está revelado aqui. Isso não significa que Deus não possa nos alertar. Isso não significa que Deus não possa nos consolar. Isso não significa que Deus não possa nos edificar por meio de palavras proféticas. Porque o dom da profecia, né? O dom ministerial faz com que a igreja viva, né, esse mover, até porque a igreja tem voz profética. Né? O evangelho é a voz profética da igreja. Tá? Então o pregador não tem mais esse status de único porta-voz e detentor da verdade, né? Porque a verdade revelada, ela está a todos. Isso era o que a Igreja Católica fazia, né, em relação ao Papa. Olha, ele é o único porta-voz, ele é o vigário de Cristo na Terra, ele é o mediador, é ele que detém a verdade. Não, né? A verdade está revelada a todos nós, a verdade, né, e é isso que Lutero vai muito falar, né? Um dos pilares da reforma é o sacerdócio de todos os crentes, de todos os santos. Então nós somos um reino de sacerdotes, nós somos uma nação santa, um povo, um sacerdócio real. Então a verdade está conosco, para todos, independente se você tem
o dom da retórica e da homilética para pregação se você prega num, sei lá, num grupo de WhatsApp, num grupo ali do intervalo na sua empresa, tanto faz. Todos nós somos detentores da verdade, ok? E somos portadores. O pregador não é o único portador da verdade. Porém, né, o pregador, ele não deixa de ter um papel importante, né, no estudo, na meditação, na vivência e transmissão do texto que Deus o inspirou a pregar. Pelo contrário, antigamente você via muitos pregadores dizendo o seguinte: olha, eu não preparo, eu vou lá e eu estou baseado no texto, abra tua boca e eu te enchereis. E as pessoas não pregavam. Daí existem ainda muitos pregadores, né, que boa parte da sua mensagem é glória a Deus, aleluia. Então vão falando uma coisa, glória a Deus, aleluia. Falou outra frase, glória a Deus, aleluia. Pregou, glória a Deus, aleluia. Então isso não é uma pregação, né? Isso mostra apenas que a pessoa não está preparada ou que ela tem cacuetes ali, vícios de linguagem, que de certa forma não é uma mensagem. Ele não preparou uma mensagem, ele não dedicou tempo de estudo, de meditação, de vivência, de oração para transmitir esse texto. Pode até ter orado, mas ele não buscou, ele não se dedicou a conhecer o texto, tá? E é muito importante que o pregador faça isso. E embora o pregador não pode se alvorar e se engrandecer achando ser o escolhido, né, ou o vidente, por outro lado, não pode deixar de transmitir aquilo que Deus lhe mostrou e principalmente deixar de chamar a igreja a uma vivência mais significativa e muito mais prática em seu dia a dia. Ou seja, a palavra de Deus é um confronto. Gente, a gente esquece. Nós vamos vivendo o nosso dia a dia, nós vamos deixando de... se não há uma pedagogia da repetição, eu gosto muito de dizer isso, né? Paulo tem uma pedagogia da repetição, ele repete, você vai ver, ele vai falar de corpo em várias cartas, ele vai falar de amor em várias cartas, ele vai falar dos dons em várias cartas, ele tem uma repetição, né? O evangelho dele, né? A forma como, assim como tinha o evangelho tem o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, né? Nós temos ali um evangelho de Paulo que é um ensino a respeito de Cristo, muito focado nessa repetição. Então, a ideia do pregador não é ser um vidente, ele não pode achar que Deus escolheu, Deus me deu uma revelação, é muito comum isso, né? Pregadores que gostam de achar que são os escolhidos, apresentarem uma nova revelação, uma nova unção, um novo Pentecoste, sempre tem uma palavra nova na frente. Então, observem, né? Julgai. A Bíblia permite, né? Ela diz examinai, nós temos que examinar, nós temos que fazer como os irmãos bereanos. Tudo que alguém coloca um novo na frente, nova revelação, uma nova unção, um novo isso, um novo aquilo, se não for algo que aparece na Bíblia, né, fica com o pé atrás e analise, porque geralmente é alguém que está achando que ele é o escolhido e quer trazer algo, né, quer descobrir algo novo, ou diz que descobriu algo novo e quer, de certa forma, aplicar para a igreja. Então, a verdade é uma só, ela está revelada aqui, né, ela é absoluta, não é relativa, e é ela que o pregador tem que pregar, ok? Por quê? Porque além do fato de que toda pregação deve falar primeiramente conosco, o pregador deve lembrar que ela também deve falar aos ouvintes. Eu sempre digo, a mensagem que confronta a igreja, né, falo porque eu prego praticamente todas as quartas, todos os domingos, além de pregar aqui, meus devocionais pela manhã são verdadeiras pregações, são pregações, me confrontam também. Então, poxa, né, se eu botar o Café com Palavra à noite, dá umas 7 mensagens por semana. Né? Daí quando eu vou no Santo Antônio, é 8, que é o bairro aqui onde nós temos um outro lugar que a gente se reúne também.
Então, essas mensagens, elas precisam me confrontar primeiro. Elas são confrontas, elas precisam falar comigo primeiro. Se elas não falam comigo, se elas não me enquadram, se elas não me colocam na parede, se elas não me mostram que eu preciso andar à luz dela, né? Como eu vou pregar e como eu vou incutir na cabeça das pessoas que elas precisam viver aquela palavra. Então, a mensagem de quem prega, ela primeiro precisa falar com o pregador. Né? Ela primeiro precisa confrontar o pregador. Tá? Não esqueçam disso. A mensagem sempre precisa primeiro confrontar o pregador, depois falar com a igreja. Se ela não confronta o pregador, se a igreja não percebe esse confronto ao pregador, dificilmente a igreja será desafiada a viver essa palavra. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado aí. A palavra realmente tem que falar conosco. Não, aí não é pegar uma lasanha congelada, né, botar no micro-ondas e servir para a igreja. É você preparar, é você fabricar a massa, é você empilhar os ingredientes, é um trabalho artesanal. A pregação é artesanal, tá? Ou seja, é um trabalho de artesão, é uma arte fabricada, né, no sentido de produzir o sermão, de estudar, de mergulhar no texto. Então, é um trabalho artesanal, tá? Aí, citando Stott também, ele diz que o pregador também não é um apóstolo. Por quê? Primeiro ele diz que o pregador não é um profeta, depois ele diz que o pregador não é um apóstolo, porque convém lembrar que, por sua definição, o apostolado pertence àquele enviado como emissário, como embaixador, como representante legal para dizer e desdizer em nome do Senhor. Isso olhando para o apostolado dos apóstolos de Jesus. Né? Alguém poderia perguntar se existem apóstolos hoje. Com o dom ministerial, sim, né? Um plantador de igreja é um apóstolo, um missionário é um apóstolo, ele é um emissário, ele é um embaixador, ele é um representante, mas a função, o título apóstolo, ele é utilizado, e aqui eu vou dizer algo assim com toda certeza, tá? A exceção, existem exceções, mas são raríssimas. A maioria esmagadora dos que se intitulam apóstolos hoje é porque eles estavam no meio de um grande grupo de pastores e eles, de uma certa forma, desejaram mostrar que estão acima hierarquicamente. Eu conheço apóstolos que dizem, olha, vocês têm que ficar calados, vocês têm que me escutar, sou eu que ensino, vocês precisam ouvir a minha voz, você não está aqui para ensinar, você está aqui só para aprender. Então, isso deixa muito claro que essas pessoas que utilizam o termo apóstolo, na sua maioria, olha, você vai encontrar raríssimas exceções de homens que utilizam apóstolos que exercem a humildade. A maioria deles, esmagadora, esqueceram do exercício da humildade. Para não usar aqui outras palavras, eu vou usar essa, né? Usar essa expressão. Esqueceram, abandonaram o exercício da humildade. Então, o pregador também não é um apóstolo, tá? O apóstolo é aquele que é enviado. E o apostolado, né, ele pertenceu aos 12 primeiros discípulos de Jesus. Eles sim tinham o peso de ser as próprias palavras do Cristo, tá? Então, os primeiros apóstolos, tanto que você vai ver em Atos, que a igreja perseverava no quê? Na doutrina dos apóstolos. Esses apóstolos, sim, eles falavam em nome do Cristo e as palavras deles eram palavras do próprio Cristo. De quem os havia escolhido nominalmente, né? Jesus fez isso, escolheu nominalmente cada um dos 12, então, incumbiu eles de uma tarefa, né? Então, nós não temos essa autonomia. Você não pode estar falando com palavras do próprio Cristo.
tá? Eu e você, pregadores, nós não podemos de forma alguma dizer assim, ó, o que eu falo aqui são palavras que o Cristo está falando, né? São palavras que de revelação, que devem ser palavras cridas por toda a Igreja universal de Cristo, todo o corpo de Cristo na face da terra. Não. Agora, se você pega um texto, por exemplo, do apóstolo João, ele é um texto com autoridade de palavra de Jesus, ou seja, são palavras do Senhor aqui. São palavras do próprio Senhor que estão aqui. Então, nós não temos essa autoridade. Embora pregamos e falamos de Cristo, nós não falamos por Cristo. Ok? Os apóstolos falavam por Cristo. Então, nós não temos essa autonomia de falar por Cristo. Nós só podemos dizer aquilo que nos foi revelado na Bíblia. Tá? Então, pregador, não fuja da Bíblia. Então, nós devemos pautar as nossas reflexões, tá? E aqui nós estamos, deixa eu ver, estamos na página 1 ainda, no final da página 1, né? Nós devemos pautar as nossas reflexões e respostas nos textos bíblicos, na Bíblia, né? É claro que muitos dos casos, dependendo do texto, dependendo da tua pregação, daquilo que você está debruçado a estudar, pode ser que tu leve anos de pesquisa, oração, meditação, e claro, por mais que eu, por exemplo, tenha estudado ou gaste boa parte do meu tempo, né, no preparo acadêmico, espiritual de um determinado sermão, eu não posso dizer simplesmente que eu estou colocando um ponto final num determinado assunto. Eu não sou apóstolo, eu não tenho essa prerrogativa, eu não posso dizer que determinado assunto é assim e ponto final, né? Tem uma frase que diz o seguinte: a teologia, ela precisa ser feita a lápis. Por que feita a lápis? Porque o nosso esforço de entender e compreender a revelação divina precisa estar muito claro que nós estamos limitados àquilo que, né, a nossa mente conhece. Então, o nosso Deus é muito mais profundo, mais majestoso, grandioso daquilo que a nossa mente é capaz de dimensionar. Então, por mais que você estude, por mais que você conheça os originais, por mais que você domine o texto bíblico, você tem que ter a certeza de que você não pode colocar um ponto final em determinado assunto teologicamente falando, né? Nós não temos essa prerrogativa, ok? Em página 2, né, em contrapartida, nem por isso nós vamos assumir um púlpito sem a menor preocupação possível. Eu sempre digo, né? Sempre que se assume um púlpito, tem que dar aquele friozinho na barriga. Exatamente, gente. Quando nós perdemos o friozinho na barriga, significa que nós perdemos o temor, tá? Quando nós perdemos o friozinho na barriga, significa que nós acabamos deixando de lado o temor, porque é uma tarefa de uma responsabilidade muito grande falar a palavra de Deus para a noiva de Cristo, né? Então, nós precisamos ter responsabilidade por aquilo que falamos. Por quê? Porque quando pregamos, olha só, quando pregamos ou fazemos em nome do nosso Deus, né? E o professor Guzzo, ele vai dizer, olha, se falarmos aquilo que Deus não disse, preste atenção no que eu estou dizendo aqui, né? E a frase do próprio professor Guzzo, né? Que é um professor muito conhecido aí no meio da teologia brasileiro, né? Ele diz o seguinte, olha, se nós falarmos aquilo que Deus não disse, somos no mínimo, mentirosos e falsos profetas. Então, quando a pessoa diz, assim diz o Senhor, e não é Deus falando, não é Deus falando, é um mentiroso e um falso profeta. E eu sempre digo isso, né?
Jesus e os apóstolos nos alertaram mais contra falsos profetas e falsos mestres do que contra o próprio inferno. Tá? Então há mais alertas para a igreja a respeito de falsos mestres e falsos profetas, porque eles deturpam, né? Eles descaminham a igreja, e aí, por isso que há muita gente morrendo espiritualmente. Ok? Deixa eu passar aqui. Em outras palavras, aquilo que se é falado em um púlpito, a igreja ainda tende a levar a sério. E eu vou contar algo aqui que eu não ouvi de alguém. Eu ouvi de um casal que veio congregar comigo. Eles levaram um golpe, né, financeiro. Eles e mais umas 300 ou 400 pessoas levaram um golpe financeiro do suposto apóstolo que falava para a igreja cair nessas pirâmides financeiras que existem mundo afora. Daí o casal olhando para mim, né, lamentando sua perda lá dos seus mais de 10 mil reais, dizendo o seguinte: pastor, como eu não ia acreditar nele? Ele é pastor, ele é apóstolo, ele está em cima do púlpito. É isso. Então as pessoas levam a sério. A igreja leva a sério aquilo que é falado em cima do púlpito. E claro, diante de tantas besteiras que nós temos ouvido por aí, alguns púlpitos perderam a dignidade relativa ao caráter da missão. Perderam. Né? Não são mais proféticos. Né? A mensagem não é profética, a mensagem é patética. É stand-up, é piadinha, é mensagem motivacional, é coach, é mensagem da teologia da prosperidade. Então perdeu-se a missão. Então o que pregamos tem sido considerado como mensagem de Deus, mesmo não sendo verdadeiramente seus apóstolos. Isto, por si só, já deve nos prevenir do tamanha responsabilidade, claro, é uma responsabilidade, mas também um privilégio, né, que nós temos de poder falar e pregar a mensagem do Senhor. Tá? Além disso, né, ainda Stott, né, mas aproveitando a deixa sobre a importância daquilo que falamos, o pregador não deve ser de forma alguma, então, um falso profeta. Pregador não é profeta e não pode ser um falso profeta. Né? Não pode falar aquilo que Deus não está dizendo. Então tem que ter esse cuidado, tem que ter esse zelo de saber que está falando não para um público qualquer, é a noiva de Cristo, é o povo do Senhor, é o povo da nova aliança. Então que haja um cuidado, né? Que haja que haja aí um zelo pela pregação da mensagem. Então, uma definição muito forte sobre o assunto e, ao mesmo tempo, extremamente ignorada por muitos, está em Deuteronômio. Né? Deuteronômio, capítulo 13, e o verso 2 a 4. Qualquer pessoa que disser algo em nome de Deus, a fim de afastar o povo para caminhos tortuosos, é considerado falso profeta, mesmo que tais palavras se cumpram. Olha que coisa magnífica, gente. Né? Magnífica. Ah, mas se cumpriu. Mas e daí? Quem disse que ele é? Olha só, Deuteronômio 13, 2. E se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou e ele disser: vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Então,
mesmo que a palavra do profeta se cumpra, né, se ele afastar o povo para caminhos tortuosos, ele é um falso profeta, né? E infelizmente tem muita gente seguindo líderes baseados apenas na primeira parte do verso, né? Então, porque ele acertou alguma profecia, porque ele alguma vez falou e aconteceu, e as pessoas seguem. E daí, pouco importa se ele está pregando a verdade, pouco importa se ele está negociando a verdade, pouco importa se ele está falando uma heresia, mas como cumpriu alguma coisa, ele vai lá e continua seguindo. E olha, tá cheio de lugares assim, abarrotados de pessoas, porque um dia ele acertou. E aí, eu preciso relembrá-los de uma coisa, né? Saul já tinha sido reprovado por Deus e ele continuava profetizando. É aquilo que Paulo diz aos Romanos: o dom é irrevogável, tá? O dom é irrevogável. O problema é que essas pessoas não se preocupam em analisar a índole do tal mensageiro, nem tampouco descobrir a intenção por trás da sua falsa religiosidade. Né? Uma das coisas que caracterizavam a literatura profética do Antigo Testamento era a vida do profeta. Era os valores inegociáveis do profeta, né? Valores inegociáveis, não profetizavam aquilo que os reis queriam ouvir, profetizavam aquilo que Deus estava mandando profetizar. Né? Ainda citando o professor Guzzo, ele vai dizer também, que ele traz uma palavra bastante forte, né, sobre o assunto a partir de uma alegoria bastante exortativa. Ele diz, em outras palavras, se interpretarmos mal uma fala de Shakespeare numa determinada ensinação, dependendo do lugar, tu pode ser vaiado, né? Mas isso não muda nada a vida do ouvinte. Agora, se errarmos uma interpretação ou ensinarmos algo que não condiz com os ensinamentos bíblicos, podemos colocar em risco a eternidade dos nossos ouvintes. Como dizia Tiago, né? Nós temos palavras de vida ou morte. Então, olha a gravidade, a seriedade que é a tarefa de um pregador, né? Muito grande. O pregador, outra coisa que o pregador não é, né? Nós já vimos que ele não é um profeta, não é um apóstolo, não pode ser um falso profeta, e ele não é um paroleiro, né? Como diz Stott. Ou seja, não deve falar só por falar, né? Há um ditado que diz, popular, né? Quem fala muito dá bom dia para cavalo. Então tem muitos pregadores que, em lugar de anunciar o reino de Deus ou explicar a palavra de Deus, usam o púlpito para contar anedota, historinha, sem nexo, sem sentido, apenas pela necessidade de estar falando. Então, em muitos lugares, o púlpito virou um stand-up comedy, né? O pastor vai lá, conta meia hora de piada, o povo ri, tá tudo legal. E claro, né, guardadas aí as personalidades que fazem isso, tem igreja que se alimenta disso todo domingo. Tem igrejas que se alimentam, e aqui nem falando do período político eleitoral que nós saímos. Tem igrejas que é política entra ano, sai ano. Tá? Aqui pertinho de nós, aqui tem um camarada que ele vive política há 5, 6 anos. Só fala de política. Não tem mais de uma. Então eles falam só de política. Então nem a questão do período eleitoral que nós acabamos de sair. É porque ele está falando só de política. Outros só falam, né? Só falam do eu. Porque minha família, porque meu genro é conquista, porque ele é visionário, porque eu, sabe? E aí é o egocentrismo, é o eu, aquele culto ao homem. Então, parem de falar, né? Falem apenas o necessário, mas falem a palavra de Deus, ok?
Agora a gente entra na parte que realmente importa, né? Já vimos o que não é ser um pregador dentro dessa nossa primeira unidade. Agora nós vamos ver o que é ser um pregador. Afinal de contas, o que é ser um pregador? Então, eu não pretendo aqui dar nenhuma definição pronta, né, com poucas palavras. Eu disse, eu não sou aqui um definidor de conceitos, mas existe uma complexidade e uma grandeza da nossa tarefa em relação à pregação, e eu quero usar duas figuras de linguagem para descrever nossa missão e os aspectos da nossa postura quanto pregadores. São elas, o arauto e o despenseiro. Tá? O pregador, ele é um arauto, e o pregador, ele é um despenseiro. O que é um e o que é outro? Vamos lá. O pregador é como um arauto. O pregador é arauto, né? Então, olha só. Uma das definições que eu acho bastante interessante para definir um pregador é justamente isso. O pregador, ele é um arauto. Então, você já deve ter visto, assistido, né, lido algum livro de alguma história medieval, alguma comédia ou romance medieval, já deve ter assistido, né, um filme, uma série onde representam reis da Idade Média, né? E todos eles lá têm seus arautos. O que são os arautos? São pessoas que tinham a missão de transmitir a mensagem do seu senhor. Um arauto transmite a mensagem do seu senhor, ok? Claro, existem, né, curiosamente, algumas características para o bom desempenho desta função, tá? Primeiro, esperava-se que ele tivesse uma boa dicção, a fim de que seus ouvintes pudessem entender bem o recado transmitido, até porque falando daquela época, né, não havia instrumentos que pudessem propagar a voz. Então, era necessário que o arauto fosse dotado de uma boa dicção. Eles também deveriam ter intimidade e acesso ao palácio para saber o que o seu rei pensava, né? E, acima de tudo, deveriam ser fiéis a seus suceranos, devendo transmitir realmente as ordens dadas e não aquilo que ele achasse que era melhor para o povo. Olha que coisa interessante. O arauto tinha que transmitir fielmente a mensagem que o rei havia definido que ele deveria levar. Não que ele achava, ele era apenas um instrumento, e muito menos o que o povo queria ou o que ele achasse que fosse melhor para o povo. Então, o pregador como um arauto, e nós como arautos do Senhor que somos, em primeiro lugar, devemos ter intimidade com a palavra. Pregador que não tem intimidade com a palavra deve parar, deve voltar algumas casas aí e antes de assumir um púlpito, voltar e ter intimidade com a palavra. É inadmissível um pregador não conhecer o Antigo Testamento, o Novo Testamento. É inadmissível. Por isso que no nosso curso a gente fez aqui uma imersão em bibliologia, entender a estrutura literária, compreender como se originou a Bíblia. Esse básico é necessário. Como eu vou prescrever uma mensagem para os meus ouvintes se eu não a conheço, se eu não a domino, se eu não a amo, se eu não a desejo, se eu não tenho sede dela, fome dela? Então eu preciso conhecer. Não estou dizendo que você tem que ser um exímio exegeta, que você tem que conhecer os originais, mas o que você tem acesso, você tem que devorar, você tem que ler. Existem pregadores que pegam a Bíblia minutos antes de subir para um púlpito. Então isso não é intimidade. Como um arauto, assim como o arauto do tempo medieval, um pregador ele deve ter intimidade com a palavra.
porque a palavra é a revelação do Senhor, é a revelação de Deus para as nossas vidas. E, acima de tudo, fidelidade aos seus ensinos para falarmos aquilo que realmente Ele espera que anunciemos. Então, olha quão grave é a situação de muitos pastores e de muitos pregadores que são infiéis. E aquilo que é o texto de Deuteronômio que nós lemos, né? Deuteronômio capítulo 13, verso 2 a 4. Mesmo que a palavra dele se cumpra, se ele se desvia da verdade, ele é um falso profeta. Até porque o próprio Jesus vai dizer, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Jesus vai dizer para essa turma, apartai-vos, eu não vos conheço. Então, eu sempre digo que o pregador, ele tem que ser um guardião da verdade. Um pastor é guardião da verdade. Nós somos promotores da verdade. Então, a verdade é Cristo. Ele diz, eu sou a verdade. Tá? Ok? Então, existem duas características importantíssimas para o pregador como um arauto. Fidelidade e intimidade. São tão importantes que a gente vai voltar a falar lá na unidade 3 sobre fidelidade e intimidade. Então, como isso, nesse momento, a gente só precisa entender que os extremos devem ser evitados em tudo na vida, né? Em tudo na vida. Ou seja, eu conheço, você deve conhecer pessoas que, em nome de uma santidade extremada, acabam não se preocupando com a meditação do texto. Acham que só oração resolve. Não, a letra mata. Certamente você já ouviu isso, né? A letra mata, a teologia esfria o crente. Não, eu só preciso de oração, porque eu sou profeta. Eu vou abrir a boca, o Senhor me enche. É um preguiçoso, né? Porque a revelação está aqui para que nós possamos conhecer. O profeta Osés vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É claro que o outro extremo também é péssimo, enquanto há outros que se escoram tanto no seu próprio conhecimento que acham que não precisam ter comunhão com Deus. É o que eu sempre digo, tá? Deixa eu colocar minha carinha inteira aqui na tela para falar isso para você. É o que eu sempre digo. Sempre digo isso. Eu vou aproveitar e colocar alguns comentários aqui. Olha só. A vida de um cristão, ela precisa ser uma vida de equilíbrio. Uma vida de equilíbrio, tá? Nós precisamos ter uma vida equilibrada. Se você ignora o conhecimento por um pressuposto de uma santidade, de uma vida espiritual, você se torna um herege, né? Porque você começa a criar e a vislumbrar coisas que não são bíblicas, tá? Você se torna um herege. Agora, o contrário, se você, em detrimento de uma vida espiritual, você joga para cima o seu conhecimento, você se torna um legalista, frio legalista. Então eu preciso ter uma vida de crescer em conhecimento e em graça, né? Conhecimento e graça, a gente precisa ter esse equilíbrio aí na vida espiritual, tá? Voltando lá para o nosso slide, depois eu coloco os demais comentários de vocês na tela, tá? Bora lá. Então eu preciso ter, olha só, fidelidade e intimidade, essas duas palavras, ok? Então precisamos ter comunhão diária e profunda com Deus para melhor entender sua mensagem e sermos humildes para reconhecer que precisamos e podemos contar com a ajuda de vários pesquisadores que gastaram sua vida procurando entender algumas porções da Bíblia. Ou seja, estudo e espiritualidade não devem se excluir na vida do pregador. Estudo e uma vida de oração, estudo e uma vida de devoção, estudo e uma vida de intimidade com Deus. Pelo contrário, né?
quanto maior o equilíbrio tivermos entre esses dois, melhor anunciadores do reino seremos. Né? Não estou dizendo que você deve ter uma biblioteca igual a minha, né? Embora seja grande, ela não é tão expressiva diante de outras bibliotecas, mas que você possa ter uma Bíblia de estudo, um comentário bíblico, um dicionário bíblico. Né? A internet está recheada de conteúdos gratuitos e comentários bíblicos. Eu vou passar até a próxima aula para vocês links de comentários bíblicos que vocês podem acessar sem gastar R$ 1. De lugares que vocês podem consultar tanto o texto original do grego quanto do hebraico sem gastar R$ 1, gente. Então não é falta de recurso. Eu costumo dizer que há dois tipos de pregadores: os estudiosos e os preguiçosos. Certo? E por último, o pregador como um despenseiro. Tá? O pregador é um despenseiro. Outra metáfora muito bonita para definir o pregador é a figura do despenseiro. O pregador é aquele que cuida da despensa. E aqui eu faço isso no meu papel de pastor e pregador da comunidade. Ou seja, estou, né, alimentando, dando crescimento, maturidade, eu sou o despenseiro desse alimento. E uma coisa que eu preciso ter em mente, e você, pregador, também precisa ter, é que nós não somos o dono. Tá? Nós não somos o dono. O dispenseiro não é o dono, ele apenas tem acesso ao alimento que o dono lhe provisionou. Não somente tem acesso à despensa divina, mas tem a missão de saber o que deve ser servido a cada período do dia, a cada mensagem, a cada culto. O que nós vamos servir? Eu, por exemplo, estou desde abril numa série em Romanos. Vamos partir para o capítulo 13, mas como esse domingo é ceia, eu abro um parênteses e a mensagem agora é de ceia pastoral. Mensagem para o corpo, mensagem, né, para a comunhão, mensagem para esse despertamento da vida do crente. Mas nós estamos numa dieta em Romanos. Depois vamos para uma dieta em Gálatas, né? Já estamos fazendo uma leitura com a igreja que começa até amanhã, né? Já coloquei hoje o vídeo de introdução no canal da igreja e amanhã a gente começa uma leitura de Gálatas. Encerramos no mês de outubro uma leitura de toda a carta aos Romanos. E assim nós vamos indo, tá? Então, eu preciso saber qual é a dieta da igreja agora, né? Imagina uma igreja que só vive de evento, uma igreja que só vive de pula-pula, né? Cara, que tipo de crente vai gerar? Que nível de maturidade vai ter? Né? Igreja que só vive de evento, só vive de congresso, só vive de cruzada, só vive de reteté. Que maturidade tem? Então, beira o fanatismo, né? Vai mais pro lado da heresia e do fanatismo do que realmente desenvolver crentes maduros que possam glorificar a Deus nas suas vidas, né? E aí é muito complicado isso. Então, o pregador, ele é um despenseiro. É ele, o despenseiro, que decide o que preparar, como preparar, em que quantidade e para quem será servido. Então, quando a gente vai pregar, nós precisamos ter essas variáveis na nossa frente, né? O que preparar, como, em que quantidade, para quem. Tá? Então, vamos fazer um raciocínio aqui bem legal e bem prático. Olha só, imagine que agora, né, é a hora do almoço, a hora da janta, né? E tem 5 pessoas para a refeição. Imagina o dispenseiro, como ele ia agir. Como ele se atrapalhou, né, com outras coisas não importantes a sua função, já está tarde. Então ele vai até a despensa, pega 1 quilo de arroz, 10 batatas, 2 quilos de alcatra, uma lata de creme de leite, alguns cogumelos, joga tudo à mesa dos convidados e pronto.
ele dorme tranquilamente achando que serviu um estrogonofe para o povo. Né? É claro que não, né? Você que cozinha sabe que não. Não tem uma lógica, não tem lógica, né? Uma ação assim, não tem lógica. Porém, infelizmente, muitas vezes é isto que temos ouvido como sermão. O pregador, né, descuida, passou a semana fazendo outras coisas não condizentes com a sua missão, pega uma concordância e simplesmente lê vários versículos isolados, sem dar muitas explicações, gasta quase 50% do tempo, né, naquelas apelações inadequadas, inacabadas, e vai para casa achando que o povo saiu bem alimentado. Gente, eu, por exemplo, na terça-feira eu começo a vislumbrar minha mensagem, né? Começo a vislumbrar minha mensagem. Domingo, para mim, é um dia que eu tô ali trabalhando a mensagem o dia inteiro, meditando, orando. Às vezes, eu tenho uma rotina no domingo que ela não pode ser quebrada, e raramente eu quebro, né? Um aniversário. Nos últimos 2 domingos eu tive que quebrar. Não quebrar a rotina, mas tive que abandonar questões até pelo zelo do que eu tenho que entregar no domingo. Então, às vezes, a gente precisa ter essa organização. Uma coisa é pregar uma vez lá que outra coisa é você ter o compromisso de todo domingo subir ao púlpito e ter uma mensagem que realmente alimente o povo. Então não dá para jogar meia dúzia de versículos lá e dizer, pronto, né, preguei. Não é assim que funciona. Ou fazer, assim, por exemplo, ótimas pesquisas, né, no texto original e ficar lá meia hora dizendo porque no grego, no hebraico, a raiz, o que significa, é bom usar isso porque abre a mente do povo, mas não fala, muitas vezes não fala a língua do povo, né? Ou seja, não alimenta o povo. Então nós temos que ter esse cuidado também diante das nossas mensagens. Então, a figura do dispenseiro, ela nos traz a ideia de que o pregador, sabendo quem estará presente, vai até a dispensa, em oração, descobre o que será pregado, né? Sob a unção do Espírito Santo, passa um bom tempo preparando cuidadosa e amorosamente cada partezinha do sermão. Então é muito importante o pregador ter esse entendimento, ter esse zelo, essa dedicação, essa devoção em relação ao preparo da palavra, tá? Ao preparo da palavra. Outra atividade desse pregador, né, é a de escolher com cuidado o texto bíblico, selecionar com critério as ilustrações, cuidar para daqui a pouco não ofender alguém, né? Com piadas, com talvez usar alguma ilustração, algum exemplo que possa ofender alguém, que possa magoar alguém, as aplicações, as lições, tudo isso tem que ter uma preocupação muito grande, tá? E principalmente pensar na aplicação da palavra, como esse povo será desafiado para viver a palavra, né? Sabe se poderá servir bem quente ou se precisará dar uma esfriadinha na comida, né? Afinal, não podemos dar para uma criança ou meninos da fé o mesmo alimento na mesma temperatura que damos para um adulto. Aí sim, ao final, mesmo que não tenhamos manifestações visíveis de respostas ao apelo, ele poderá ir para casa com a consciência tranquila, ciente de que o alimento que preparou para o povo era de boa qualidade, de forma apropriada. Já tive várias vezes que eu já fiz apelo. Não faço apelo em todos os domingos, né? Depende de como o Senhor me conduz. Aí faço, às vezes não faço. Mas já teve apelo que uma ou outra pessoa foi para frente. Mas depois, durante a semana, os testemunhos, né, que eu ia ouvindo de pessoas que tinham sido confrontadas pela palavra, aí sim foi algo muito, muito interessante e realmente a gente descansa sabendo que o Senhor
né, que está conduzindo o povo naquele jeito. Ok? Para encerrar, as principais qualidades esperadas em um pregador, né? Então, primeiro, ter boa vontade, tá? Tem que ter boa vontade. Certamente você já presenciou algum pregador que eu só estou por aqui, né? Só estou aqui porque tinha que pregar, né? Desanimados. Esse tipo de pregador não devia ter vergonha na cara e nem subir, né? Então é melhor que não pregue. É melhor que diga o seguinte, olha, não quero pregar. Simples assim, não pregue, tá? Desanimado, que não... tô aqui porque, né, tô escalado. Não prega. Por favor, nem pregue. Tem que ter boa vontade. Não importa o quão elucidativo e profundo ele tenha sido em seus comentários ou explicações. Por quê? O semblante acaba nos dizendo que tudo aquilo que ele está falando é perda de tempo, porque se nem ele se motiva, se nem ele, né, tá ali motivado, porque, gente, tem problema, tem alguma coisa, todo mundo tem, mas a tarefa de pregar, ela é uma das tarefas mais honrosas que um homem pode fazer na face da terra. Então a gente tem que exercer da melhor maneira possível, com muita boa vontade, tá? Segundo, consideração pelas pessoas. Além da boa vontade ou ânimo de espírito, o pregador tem que ter consideração pelas pessoas. A gente precisa ter a sabedoria necessária para saber o que falar, o momento de se expressar, a forma de fazer. Então, muitos não têm sido nada polidos em sua maneira de se comunicar. Isso não significa que em determinado momento da mensagem eu não vou me expressar de forma mais veemente. Vou, né? Posso, mas é com amor, com carinho, com longanimidade, com benignidade, com toda a mansidão, sabe? Sabendo a quem estou falando, como estou falando e todo cuidado, né? É importantíssimo. Então tem que ter consideração pelas pessoas. Tem gente que não cumprimenta, não abraça, não sobe. Tem pastores que ficam em camarins. Vocês acreditam nisso? Pastores que ficam em camarins, que só sobem na hora de pregar e somem, não aparecem para cumprimentar o povo. Olha, gente, é cada coisa asquerosa que se ouve por aí que é terrível. Então aquilo que Jesus já dizia, né? Seja o vosso sim, sim, e o não, não. Ele nos convida a não termos dois discursos. Um para os amigos e outros para aqueles que a gente não gosta. Então tem que ter um cuidado para quem está falando, né? Então precisamos ter consideração por todas as pessoas, no sentido de termos que escolher bem as palavras, né? Mas também no sentido de que estamos todos no mesmo patamar, todos somos filhos de Deus ali, todos somos o povo de Deus, não há diferença, não há, né? Não há nada disso, tá? Então, certamente você até já deve ter ouvido aí de pregadores em alguns sermãos, né? Embora tenham falado verdades bíblicas, falam como se tais verdades só servissem para os seus ouvintes, né? E falam de tal forma a soar que só ele é bom, só ele presta, só ele sabe, só ele tem intimidade com Deus, só ele é santo, ele é mais santo que todo mundo, ele é melhor que todo mundo. Não, gente, calma aí, né? Não é assim. Então é terrível o que a gente tem visto aí em cima dos púlpitos. Infelizmente é terrível, tá? Outro ponto importante é ser compassivo, né? Ou seja, tem que ter compaixão das pessoas para não confundir as pessoas. Aí, claro, cuidado para não confundir compaixão com complacência. Compaixão é colocar-se sob a dor do outro, procurar ajudá-lo da melhor forma possível, né? Complacência é usar a necessidade do outro, se colocando de tal modo a se passar por gente boa. E tem então muita gente sendo complacente, não sendo compassivo, não exercendo a compaixão. Então nós, como pregadores, precisamos exercer a compaixão, né? Precisamos exercer a compaixão, tá?
Então, um pregador não pode pregar para benefício próprio, ok? Não pode pregar para benefício próprio, ou pior, ter dois discursos, né? Um mais ofensivo aos de fora e um mais ameno para aqueles que pertencem ao seu círculo de amizade. Então, pelo contrário, deve pregar a todos com o mesmo objetivo, com o mesmo interesse e como eu enfatizei, cheio de compaixão, tá? Sim, gente, eu sou prova disso. É possível trazer uma palavra dura envolta numa entonação e postura compassiva, não julgadora e humilde. Em contrapartida, é muito triste, né, ouvir uma mensagem que seja bíblica, mas que seja transmitida com ar de arrogância, prepotência ou ainda superioridade, tá? Superioridade. Então, isso é terrível. E outro ponto importante é trabalhar o domínio próprio, né? Outra afinidade muito esperada dos pregadores é o domínio próprio, tá? Não apenas em sua própria vida, mas também nas expressões, ao falar, na forma como interagir com todos os ouvintes, tá? É importante ter o domínio próprio e principalmente no controle da sua ministração, do tempo da ministração, né? Então a gente tem que adequar os textos. Tem textos que nos permitem falar por 1 hora, meia hora, sem nos tornarmos cansativos, enfadonhos ou fugindo do tema. Tem que ter esse cuidado, né? E por fim, aquilo que eu costumo sempre dizer, né, para vocês, que é uma característica do pregador, do teólogo, do cristão, é a humildade, gente, tá? Se espera de um pregador humildade, tá? Se preparar no sermão deve investir tempo em oração e estudo, como a gente não poderia ser humilde, né? A humildade é uma característica importantíssima. E aí, a gente não pode cair no erro de achar que nós somos importantes, né? Que nós somos especiais, achar que somos... cair nessa tentação de achar que somos importantes. Então há momentos que, mesmo sendo auxiliados pelo Espírito Santo a ter uma ideia ou a pensar em uma ilustração perfeita, nossa carne tem aí a tendência de nos levar a pensar que realmente somos inteligentes, somos escolhidos por Deus, né? Verdadeiramente somos os inspirados, e caímos na tentação de achar que somos melhores do que o povo, né? Então não esqueça por nada que o pregador, ele é um arauto, ele é um portador da mensagem dada pelo nosso Senhor, e também somos despenseiros, tá? Servos com acesso à dispensa e nada mais que isso. Instrumentos para anunciar a palavra divina e não a nossa voz. Ok? Certo? Essa é a nossa primeira unidade de homilética, né? Deixa eu colocar os recadinhos aqui na tela. Rafael, para pregação expositiva, indico a leitura da Bíblia anual, vai ajudar no enriquecimento do seu panorama da Bíblia e contextualização. No Linktree tem lá um PDF para leitura anual cronológica, né? A Viviane colocou o fim da profecia, consolar, edificar, exortar, é isso aí. O Rafael está indicando o livro Não Apagueis o Espírito, do Fábio Coelho, fantástico. Boa noite. Gente, não esqueçam, né? Se tornem aí por apenas R$ 4,99. Vocês podem se tornar um membro do canal, né? Tornem-se membro do canal e ajudem o Teologia para Todos a crescer, o canal Teologia para Todos a expandir e crescer. Sônia, boa noite. ABC, Santo André. Maria Júlia. Osiane, boa noite. Patrícia, que Deus abençoe a todos vocês. Espero que tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham gostado dessa disciplina.
ela é mais curta, né? São 4 encontros apenas. Na próxima sexta-feira, então, vamos para a unidade número 2. E o objetivo da unidade 2, né, que está lá na página... Deixa eu ver aqui... 8, paramos aí na página 8, que são as informações gerais aí sobre homilética, tá bom? José Cardoso, ótima aula, que bom. Ao Senhor toda a glória, né? Toda a glória, toda a glória. Se a Teté vai aparecer aqui hoje, acho que não, tá intertida lá. Certo, gente? Que Deus abençoe a todos vocês. Então não percam aí, nós estamos com a primeira chamada da avaliação de História da Igreja. Até domingo, façam, né? Façam com calma e que Deus possa abençoar vocês. Estamos aí entrando na reta final dessa nossa turma, Daiane Chapecó. Olha aí, Chapecó, Santa Catarina, Oeste Catarinense. Certo? Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz que excede todo entendimento. Um ótimo final de semana. E até a próxima, se Ele assim permitir.